pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar de duas coisas, de dízima periódica e de fração geratriz. Primeiramente, começando com a dízima periódica, ela é a representação numérica de um número decimal em que um ou mais de seus algarismos se repetem infinitamente na mesma ordem. Então, vamos para alguns exemplos para entender o que essa frase disse. Veja aqui, 0,444444, esses três pontinhos significa que esse número 4 vai estar repetindo. Então, esse número decimal é uma dízima periódica. Aqui outros exemplos, 1,33333333, o 3 está se repetindo. Esse outro, 5,12121212, o 12 vai se repetir infinitamente. E aqui 1,2788888, nesse caso o 8 está se repetindo infinitamente. Uma coisa também interessante é que nós podemos identificar que uma fração equivale a uma dízima periódica ou não. Como que vai funcionar isso? Veja aqui que tá me pegando? 8888. Veja que interessante que nós podemos identificar que uma fração é equivalente a uma dízima periódica apenas observando o denominador dela. Como que isso funciona? Se no denominador contiver fatores primos diferentes de 2 e 5, essa fração vai formar, uma dízima periódica. Lembrando que a fração precisa estar simplificada, ou seja, não pode ter divisor comum no numerador e no denominador. Veja esse exemplo 17/180, quando a gente coloca na barra de decomposição, 180 dividido por 2 dá 90, 90 por 2, 45, 45, agora nós vamos ter que dividir por 3, dá 15, 15 por 3 dá 5, e agora 5 dividido por 5 fica 1. Então, o número 180 ele é composto por 2 ao quadrado, que é o 2 vezes 2, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, e vezes 5. Veja que nós temos o 2 e o 5 aqui, só porque nós temos também o 3, e o 3 é diferente do 2 e do 5. Então, por causa desse 3, nós já teremos a certeza que esse número 17/180 vai formar uma dízima periódica. E se a gente dividir, a gente acha esse número 0,0944444, 4 se repetindo infinitamente. Mas vamos ver agora como que a gente acha essas frações a partir de cada uma dessas dízimas periódicas. Então agora vamos falar um pouco sobre fração geratriz, que é a fração que gera a dízima periódica. Então a partir da dízima periódica, nós vamos achar qual a fração que gerou ela. E antes disso, nós vamos precisar saber o que é um período, né? E o período da dízima periódica é exatamente o número que está se repetindo nessa dízima. O algarismo que está se repetindo, ou os algarismos, né? Dependendo da dízima. No caso, primeiramente, nós vamos ver os casos em que a dízima tem apenas uma casa no período, ou seja, apenas um número está se repetindo infinitamente. Vamos aqui para o 0,44444. Como o 4 está se repetindo infinitamente, o período dessa dízima é o número 4. E aí, o que nós vamos fazer para encontrar a fração geratriz dessa dízima? Há um passo a passo. Primeiro, nós vamos chamar essa dízima de um x, um valor qualquer, uma incógnita, que nós vamos descobrir qual é esse valor de x. Então, chamamos aqui e formamos uma equação, x igual a 0,4444. Depois, como só tem um período, uma casa no período, nós vamos multiplicar ambos os membros da equação, isso quer dizer, tanto a primeira parte como a segunda parte da equação, por 10. Então,
multiplicando aí por 10, 10 vezes x e 10 vezes 0,4444. E aí nós vamos ter 10x é igual, quando a gente multiplica essa dízima por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Então vai ficar 4,4444. E agora o que nós vamos fazer? O último passo é subtrair essa segunda equação que a gente achou pela primeira equação, membro a membro. Isso é, a primeira parte da igualdade com a primeira parte da igualdade e a segunda parte com a segunda parte. Observe aqui, ó. 10x igual a 4,444 menos x igual a 0,444. Então, fazendo 10x menos x, e aqui é como se fosse apenas um x, né? 10 menos 1, 9x. E 4,4444 infinitamente menos 0,444 infinitamente, vai sobrar apenas o 4. Passando o 9 que está multiplicando o x dividindo, nós vamos ter que o x é igual a 4 nonos. Então, vamos repetir esse processo nesse outro exemplo. Nós temos aqui 1,3333. Veja que o 3 que está se repetindo. Então, o período é 3. Apenas uma casa de período. Então, vamos aplicar o método. Primeira parte, chamei de x. X igual a 1,33. 333 aí, né? Segunda parte, multiplico por 10 os dois membros. X vezes 10, 10x. 1,333 vezes 10, vírgula veio uma casa para a direita, ficou 13,3333. Terceira parte, vou subtrair essa equação por essa, membro a membro. Então, ó, 10x menos x, 9x. 13,333 menos 1,333, veja que a parte decimal aqui, 0, e 13 menos 1, 12. E aí, então, passando o 9 que está multiplicando, dividindo, x igual a 12 nonos. Quando temos dízimas com períodos de duas ou mais casas, como por exemplo esse daqui, 5,121212, no caso 12 se repete, o período tem duas casas, certo? O que nós vamos fazer? O método vai ser, nós vamos chamar também de x, essa dízima, só que em vez de multiplicar por 10, nós vamos multiplicar nesse caso por 100. Por que é por 100? Porque o período tem duas casas. Se o período tivesse 3 casas, aí nós multiplicaríamos por 1000. Se tivesse 4 casas, multiplicaríamos por 10.000. Lembrando que sempre os dois membros da equação. Então, multiplicando por 100, vai ficar 100x. E aqui, por 100, a vírgula anda duas casas decimais para a direita, ficando 512,121212. E aí, nós vamos subtrair novamente essa equação por essa. Fazendo 100x menos x, fica 99x. Fazendo 512,121212 menos 5,121212, veja que a parte decimal aqui ela some, que as duas estão infinitas. E 512 menos 5 fica 507. Passando o 99 dividindo, vamos ter que x igual a 507, 99 avos. Veja que essa fração é possível ser simplificada. Por quê? Porque 5 mais 7 dá 12. Isso quer nos dizer que esse número 507 é divisível por 3. E quando a gente divide por 3, vai ficar 169. E 99 por 3 dá 33. Então, 169,33 avos é a fração geratriz da dízima 5,12121212. Mas, e agora, se nós tivermos dízimas onde tem partes que não é periódica? Então, nós vamos ter que separar essa parte não periódica. Como vamos fazer isso? Exemplo, 1,27888888. Veja que, nesse caso, o 8 é que se repete. Então,
o período vai ser apenas o 8. E como que nós vamos resolver isso aqui, então? Nós vamos ter que, a primeira parte, chamar de x, certo? Chamamos de x essa expressão. E aí, depois, nós vamos transformar a parte não periódica, que nesse caso é o 27, a parte que não se repete, em uma parte inteira. Veja que o 27, né, ele está 2 casinhas decimais depois da vírgula. Para a gente transformar esse 27 na parte inteira, nós precisamos multiplicar por 100, porque são 2 casinhas decimais. Se tivesse a parte não periódica 3 casinhas, multiplicaríamos por 1.000. 4 casas, por 10.000. Se tivesse só uma casa, por 10. Então, veja aqui, multiplicando por 100, então, x vezes 100, 100x. E aqui, 1,27888 por 100, a vírgula vai 2 casinhas para a direita, ficando 127,88. Opa! Agora nós temos uma dízima parecida com o que a gente fazia de uma casa apenas no período. Então, quando tem uma casa, basta continuar o método. A gente vai multiplicar todos os membros da equação por 10. Por 10. 100 por 10, 1.000. 127,8888 por 10. A vírgula vai uma casa para a direita. Vai ficar 1.278,888888. E aí, continuando, vamos subtrair essa equação por essa. Não é pela primeira, tá? Vai ser essa pela última que a gente tinha feito depois de transformar a parte não periódica em inteira. Fazendo a subtração, 1.000 menos 100, x, né? Vai ficar 900x. E aqui, 1.278,888 menos 127,888. Veja que a parte decimal some. 8 menos 7, 1. 7 menos 2, 5. 2 menos 1, 1. E 1. Então, ficou 1.151. Pegando o 900, que estava multiplicando, passa dividindo. Então, o nosso x vai ser 1.151/900. Então, aqui temos a fração geratriz dessa dízima periódica aqui em cima. Então, é isso. Ficamos por aqui.